Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre simbiose, que é a palavra-chave de hoje. Deparando-nos com a morte iminente e inevitável, as nossas prioridades mudam drasticamente. Distinguimos o que é de vital importância daquilo para o que não damos mais a mínima. Se estivermos satisfeitos com a vida que tivemos, se nos sentirmos completos, podemos descobrir um senso inesperado de paz e de liberdade e antecipação da nossa morte. Caso contrário, haverá um grande arrependimento, com frequência devastador e amargo. Dentre os muitos relatos de psicólogos em pacientes terminais, raramente há alguém que tivesse se arrependido de não ter ganhado mais dinheiro ou de alguma vez ter estragado um grande acordo de negócios ou uma oportunidade lucrativa de investimentos. Ninguém fala isso. Entretanto, muitas e muitas vezes ouve-se histórias de tristeza sobre um filho ou uma filha que havia se afastado por causa de uma discussão insignificante anos antes. Um bom amigo com quem havia perdido contato. Um dos pais ou um dos filhos com quem desejavam ter passado mais tempo enquanto ainda podiam. E a quem deveriam ter dito: amo você, tenho tanto orgulho de você, eu o valorizo com muito mais frequência do que o fizeram. Então, essas são as diferenças das palavras dos pacientes numa situação terminal, uma situação de quase morte, onde vem um flashback da vida e ninguém fala, segundo toda a turma da psicologia que lida com esses pacientes terminais, de cuidados paliativos, numa experiência de quase morte, que raramente eles ficam aí arrependidos que não fizeram grandes investimentos econômicos, mas eles ficam arrependidos de não ter dado um abraço em um irmão que há muito tempo eles não se falavam. É disso que vem no meio, ou seja, no fim, dos verdadeiros valores da vida. Essas são as dores que nos assombram quando estamos ante o precipício da morte e olhamos para trás, para o panorama de nossas vidas. Relacionamentos, amor, estima são as coisas que mais importam no final. Nossos relacionamentos acabam dando significado na vida. Qual é o nosso ser verdadeiro? Na natureza, o organismo real seria uma única formiga ou a fervilhante colônia? Seria o lobo solitário ou a alcateia? Mesmo dentro do corpo, é a relação entre células individuais, órgãos e o todo. Quem somos nós realmente? Qual é o nosso ser? A natureza é composta de sistemas hierárquicos de organização aninhados uns dentro dos outros. Átomos combinam-se para formarem moléculas. Moléculas tornam-se células
células agregam-se em tecidos e órgãos que juntos constituem corpos. Esses corpos interrelacionam-se em famílias, comunidades e nações. Em cada nível, podemos focar tanto no individual quanto no coletivo, na parte ou no todo, mas nenhum é verdadeiramente exato. Nenhum captura a imagem inteira, porque o que parece ser completo pode ser desmembrado às suas partes componentes, enquanto, ao mesmo tempo, as partes separadas podem se unir e dar origem a algo maior. Tudo neste mundo existe em relação a alguma outra coisa. É impossível separar uma parte individual em qualquer nível de organização e considerá-la completamente em si mesma. Relacionamentos, porém, não são todos uniformes. Eles podem ser úteis ou prejudiciais, curadores ou destrutivos. Se forem úteis, esses relacionamentos, as partes trabalham juntas para o benefício mútuo. Em biologia, isso é chamado de simbiose. Relacionamentos simbióticos são essenciais à vida. Por exemplo, as bactérias nativas que vivem em nossos intestinos obtêm nutrientes dos alimentos ingeridos por nós. Em troca, criam um ambiente químico estável que dificulta a invasão do corpo pelas bactérias patogênicas, ou seja, defende nosso corpo contra bactérias que causam doença. Nesse tipo de relacionamento, que funciona como uma parceria, tanto nós quanto as bactérias nativas são beneficiados. Infelizmente, nem todos os relacionamentos na natureza são simbióticos. Muitos são destrutivos. Um vírus, por exemplo, invade uma célula e se apropria do seu DNA para produzir mais vírus. Nadar em certos rios africanos é se arriscar a contrair, por exemplo, extossomose. Minúsculas larvas flutuantes entram no corpo através dos poros da pele e depositam ovos para colonizarem os seus órgãos. Esses relacionamentos são parasíticos. O parasita tira o que ele precisa para si mesmo, mas não dá nada de valor em troca ao seu hospedeiro. Pelo contrário, suas ações o prejudicam. Como resultado, relacionamentos parasíticos são insustentáveis. Eles se autodestroem porque um dia o parasita consome todos os recursos do hospedeiro, ou o prejudica tanto que ele sucumbe. Quando o hospedeiro morre, o mesmo acontece com o parasita. Ele perdeu a sua fonte de sustento. O relacionamento entre hospedeiro e parasita mostra-se então fatal para os dois. Os relacionamentos humanos tendem a cair nessas mesmas categorias. Se uma pessoa usa a outra e não dá algo em troca, se manipula e pega o que deseja até que não reste mais nada, o relacionamento se desfaz. Isso é um relacionamento de parasita. Outros relacionamentos, porém, são simbióticos, com cada parceiro alegremente contribuindo para o benefício de ambos.
mas a menos que a doação seja motivada pelo amor, o relacionamento mudará com o tempo e se tornará puramente transacional. O equilíbrio simbiótico pode durar algum tempo, por exemplo, em um acordo de negócios que seja bom para as duas partes, mas sem amor fica vulnerável à mudança e, em última instância, torna-se insustentável. O relacionamento parasítico mata, porque só consegue tirar. Em contraste, o relacionamento simbiótico apoia a vida através do dar e receber mútuos, especialmente quando a doação ela vem do amor. Simbiose significa dar e receber. Entretanto, temos que entender que na dimensão espiritual, na realidade de Deus, dar e receber são um único processo. Dar e receber são uma só, na verdade. Isso não faz sentido algum para quem é do mundo, no qual, quando damos alguma coisa a outra pessoa, não mais o temos para nós mesmos. Mas faz total sentido na dimensão espiritual, que no universo cristão é chamado de Reino de Deus. Se estamos neste reino espiritual, estamos na unicidade ou na unidade do ser. Ou seja, somos um só corpo e, portanto, não há separação, nem divisão, e só existe o amor. Se estamos na unidade, só podemos dar e apenas para nós mesmos, pois não existe nada além. Não há mais nada. A unidade não tem partes separadas para assumirem papéis de doador e de receptor. Na dimensão espiritual, tudo o que dou é dado a mim mesmo. Dar e receber acontece simultaneamente, pois na eternidade não existe passado nem futuro, só presente. O antigo conto ilustra bem essa simbiose. Imagine que nós fomos convidados a visitar o céu e o inferno. Nós somos levados a duas salas que são idênticas em todos os aspectos, exceto que uma é o inferno e a outra é o céu, mas as salas são idênticas. Nós abrimos a porta para o inferno e lá dentro nós vemos uma grande mesa, uma mesa coberta de comidas maravilhosas, de todas as variedades. Sentados ao redor da mesa estão aqueles condenados a sofrerem por toda a eternidade. Cada um recebeu uma colher comprida e que tem que usar para se alimentar. Essa colher ela é fixa na mão, mas ela é muito comprida. Todos podem, com essa colher comprida, alcançar a comida com facilidade. Mas esse utensílio doméstico é tão longo, ele é tão comprido, que não tem jeito da pessoa levar à boca, porque ele está fixo na mão. Então a pessoa não consegue comer. Eles se viram, eles se contorcem, tentando em vão comer, mas não conseguem. E passarão a eternidade famintos e torturados, olhando fixamente para um banquete na sua frente, mas que está ao mesmo tempo fora do seu alcance. Depois, na sala do lado, nós abrimos a porta e entramos no céu. E eles estão reunidos ao redor da mesma mesa, do mesmo tipo de mesa, com os mesmos deliciosos pratos e as mesmas colheres compridas, fixas na mão deles. Mas nessa sala,
eles não tentam alimentar a si mesmo. Com grande deleite, usam suas colheres para atravessarem a mesa e alimentarem aqueles que estão do lado oposto da mesa, enquanto aqueles do lado oposto devolvem o favor e oferecem comida com suas colheres. Ou seja, todos conseguem se alimentar, ninguém fica sem. O céu, ele é compartilhado, e o inferno, ele é solitário. É claro, a doação de coisas, objetos ou serviços é muito diferente da doação de ideias. Coisas são materiais, só podem ser dadas por corpos. Quando algo sai da sua mão, você o perde. Ao contrário, ideias não deixam a sua fonte. O mesmo é verdadeiro em relação ao amor. Se eu der amor a você, eu não o perco. Ninguém pode ser diminuído por amar. Deus é amor. Ao darmos amor, Ele nos une, pois nos lembra da nossa verdadeira identidade, o ser único que compartilhamos, criados pelo amor que é Deus. O amor tem que se estender. Essa é a sua natureza. Foi dessa forma que Deus nos criou, estendendo o amor que é o seu ser. O amor é o que somos. O ego, ele pode tentar suprimir o amor e certamente ele procura nos convencer de que tem coisas melhores a oferecer, mas ele não pode erradicá-lo, porque essa é a nossa verdadeira natureza. A ilusão do amor não pode triunfar sobre a sua realidade. O amor simplesmente é. Ele é uma abstração que não precisa de objeto. O amor transborda e permeia tudo. É assim que ama o ser, que é a nossa verdadeira identidade, o Cristo dentro de nós. O amor tem que ser compartilhado, porque todos nós somos um. Na dimensão espiritual, aprendemos que quando damos ao outro, nós estamos dando a nós mesmos. O que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. Essa é a simbiose de quem está no reino de Deus. Que Deus nos abençoe com a graça desse entendimento e com a graça desse amor compartilhado. Um grande abraço no coração.